Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Compre Alugue Agora. Aqui trazemos os melhores do mercado imobiliário para trazer mais informações para você que está aí de casa assistindo. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de falar dele, eu sou Ana Carolina, co-CEO do Compre Alugue Agora, e eu tô aqui com a minha dupla dinâmica. Rodrigues Vézia, CMO do Compre Alugue Agora. Hoje a gente veio o quê? De branco, estamos na paz. Na paz. Hoje a gente não vai brigar. Hoje a gente não vai brigar. Não. Hoje vai ser uma conversa tranquila, será? Será? Você Vamos me incomoda ver. muito. Eu acho que falar que vai ser uma conversa tranquila seja um pouco prematuro. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de dinheiro. Quem Você não gosta de dinheiro? Eu gosto muito de dinheiro. Eu gosto também, eu sinto muita saudade dele às vezes. Mas eu gosto muito quando a gente tá mais perto. Hoje a gente vai falar com Igor Fonseca, né, analista de investimentos da Cronor Capital, acertei? Assessor de investimentos. É isso, assessorando investimento e fazendo o quê? Que o dinheiro fique mais perto das pessoas, Com né? certeza. Igor, é um prazer recebê-lo aqui. A gente faz questão sempre de trazer esse assunto, investimento, segurança financeira, educação financeira, porque, enfim, a gente fala para um público, né, majoritariamente de autônomos, né, que são corretores de imóveis, pessoas que trabalham no mercado imobiliário, e a gente precisa desmistificar um monte de coisa, trazer bastante informação, porque, enfim, todo mundo merece ter uma segurança financeira, né? Por que não? Então, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo. Prazer tá? é meu, obrigado. E a gente começa Apresentação. com a apresentação. Então, queria que você contasse um pouquinho aí da tua trajetória, um pouquinho de você, antes da gente começar nosso interrogatório. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade e pelo convite, pessoal. Eu sou veterinário de formação, né? Não tem nada a ver com o mercado financeiro. Ó o cara. Você vê, né? Me formei lá em 2005. E aí, em 2008, eu saí de um emprego que eu estava, fui conversar com um amigo meu para ver onde ia me recolocar no mercado. E aí ele falou, cara, eu estou montando um escritório de investimento em Santos, né? Então, a minha primeira atuação dentro do mercado financeiro começou em 2008 para 2009. Eu já tinha uma experiência prévia de ser assessor de investimento nesse período. Quando ele falou que estava montando o escritório, eu falei, pô, vamos lá então, né? Eu tirei a Ancor, que é o mesmo certificado que eu tenho hoje, certo. E a gente montou um escritório, mas era um serviço totalmente diferente, né? Naquela época, a assessoria de investimento, ela era basicamente você oferecer operação em bolsa para o cliente. Hoje é algo completamente diferente e muito mais abrangente, né? Imagina. Então, foi bem difícil, porque em 2008 foi logo o auge do subprime, que foi a crise imobiliária. Pois é, né, cara? Você já começou daquele jeito, né? Beleza. E naquele momento, chamar o pessoal para vir para a Bolsa, quando todo mundo estava vendo notícia que a Bolsa está derretendo, que tudo é especulação, tudo é uma bolha especulativa. Aí eu fiquei até 2009, quando eu decidi sair. Falei, não dá, tá. Era muito novo também, então assim, o mercado era muito pequeno, né? Naquela época o mercado devia ter 300, 400 mil CPFs na bolsa no máximo, talvez nem isso, né? Então foi um momento bem difícil, eu decidi sair, né? Aí voltei, abri uma empresa de consultoria em comércio exterior junto com meu pai, aqui em São Paulo. Fiquei até 2015, aí em 2015 a gente desvinculou, eu voltei nesse mesmo escritório do meu amigo, para investir o meu dinheiro agora, nesse momento, né? Eu estava com a ideia de montar um estúdio de pilates, lá eu sou do Guarujá também, sou de Santos, Guarujá. Você gosta de umas coisas bem parecidas entre si, né? Veterinária, mercado financeiro, estúdio de pilates. Aí fui lá, apliquei o dinheiro e nesse meio tempo que estava meio ocioso ali entre fazer o estúdio e tal, ele tinha uma sala de operação em bolsa dentro do escritório dele. E ficava lá uma turminha lá fazendo operação e tal. Aí entre abrir um estúdio de pilates, contratar profissional, alugar um espaço e ficar numa sala com ar-condicionado fazendo operação em bolsa, eu falei, eu acho que eu vou tentar ficar fazendo operação em bolsa aqui com o pessoal. Não rolou pilates? Não rolou. Não desisti, eu falei, acho que... Comecei a ver os resultados que eram possíveis ali e tal.
E a partir de 2016 eu fiquei fazendo operação em bolsa até um pouquinho depois da pandemia. A pandemia deu aquele bode de, sabe? Eu falei, ficar aqui sozinho, operando, sem ninguém, acho que isso não tem muito valor para muita gente, né? Uhum. Aí eu falei, eu vou me recolocar no mercado financeiro. Fui tirar são certificações diferentes, né? Você falou de analista aquela hora. Aí eu ia tirar uma certificação de analista. Uhum. Quando eu conversei com um amigo meu que já está no mercado, ele falou, cara, por que você não tenta assessoria? Porque eu acho que vai ser melhor, entendeu? Analista vai ficar lá fazendo relatório dentro do escritório, meio, sabe? Acho que não tem muito a ver com você. Certo. Aí ele falou, por que você não tenta voltar para assessoria? E aí foi quando eu decidi por isso, fui lá, tirei a Ancor, né, que é a certificação necessária. E fui fazer as entrevistas, passei em todas, mas decidi ir para a Croner, né? Então, desde então, faz um ano agora que eu voltei mesmo, mas assim, minha experiência dentro do mercado aí já vai para uns quase 10 anos aí dentro do mercado financeiro. Eu acho que você fez bem, eu preciso fazer um relato. Eu acho que você fez bem de fugir do Pilates, tá? Só um rápido adendo. Porque é uma coisa que eu via e falava, nossa, esse trem aí é muito fácil. Pilates? Não, é muito difícil. Mas aí você foi fazer? Porque aí você olha de fora e só o pessoal tá lá tranquilo, se esfregando, né, na bolinha e não sei o que e tal. Deixa eu... Rapaz... É tenso. O negócio dói umas partes do corpo que você não sabia que existia. Você descobre músculo que você achava que nunca teve na vida. Rápido, só um breve relato. Não, eu vejo que te toca num lugar. Que você falou Pilates, eu falei, ai não, cara, não acredito que você fez Pilates. Isso. Não, eu ia fazer uma pergunta. Claro. Qual a relação da Croner com a XP Investimento? Boa. A Croner é um escritório credenciado à XP, né? A XP ela tem uma rede de agentes autônomos que são através de escritórios credenciados, né? É um principal negócio dela, né? Tem os assessores que são direto na XP, que trabalham lá dentro da XP mesmo, e tem toda uma rede de escritórios credenciados que a gente oferece os serviços que nós somos intermediários dos serviços que a XP oferece, né? Certo. E também a gente pode ter outros parceiros ali dentro de alguns serviços que a XP não atua. A gente tem parceiros também que complementam esse atendimento, né? Como eu falei, né, anteriormente que em 2008 a profissão era essencialmente você oferecer operação em bolsa para o cliente. Hoje é uma coisa totalmente diferente, né? Hoje, por exemplo, na Croner, a gente tem condição de atender o cliente de maneira 360. Então, dependente do estágio financeiro que ele esteja, a gente consegue atendê-lo. Então, desde a pessoa que está formando o patrimônio, né, que está começando ali a poupar e quer ter um rendimento melhor, quer ter um atendimento melhor, desde a pessoa que já construiu, que já passou essa fase, já construiu, já está pensando numa sucessão, né? Certo. Então, isso que a gente faz, não é oferecer produto, não é vender produto. A gente oferece um serviço para os nossos clientes, entendeu? É diferente do que a gente está ali lutando por rentabilidade. Então, muitas vezes, por exemplo, num curto espaço de tempo, pode ser que sua rentabilidade não seja aquela esperada, porque dentro do pilar de alocação de investimento, a gente for focando na perpetuidade ali daquele patrimônio, às vezes a rentabilidade não atende ali num curto período de tempo, mas no longo prazo, levando em consideração segurança, benefício tributário e rentabilidade, é aquilo que vai perpetuar o seu patrimônio durante um tempo, entendeu? Durante um tempo não, né? Ao longo da vida. Ao longo da vida. Eu queria fazer um gancho, Rodrigo, posso? Por favor. Eu vou puxar até uma pergunta para vocês que nos ouvem. Quantos de vocês, corretores, investem o dinheiro? Você quer fazer um chute? Você acha que é um chute alto ou é um chute baixo? Cara, se eu tivesse que chutar bem grosseiramente... Você meio que tem. Eu te perguntei agora. 10%, talvez nem isso. Sim. E eu achei muito interessante que o Igor falou que na Croner... Sim, o quê? Acertei? Não, eu não sei também. Ponto não é esse, foi você que falou. Falei, você acha que 10%? Será que eu acertei? Não, eu não trouxe esse dado, eu não tenho aqui pra você. Mas eu ia falar que é interessante que o Igor falou que na Croner, eles pegam desde pessoas que estão construindo patrimônio até pessoas que já têm um patrimônio ali consolidado. Então, Igor, eu queria saber de você, eu queria, na verdade, que você falasse para esse corretor, que de acordo com o Svesia é 90% dos corretores, que ainda não investem o seu dinheiro. Eles podem? Qual é o primeiro passo? Como é que começa?
Claro, com certeza. Eu acho que o primeiro passo tem que tem que ser dado o mais breve possível, independente do poder de renda que você tenha mensalmente. Enfim. Isso é independente, não importa quanto que eu ganhei. Não, você tem que ter esse hábito, né? Na verdade, investir é um hábito, né? As pessoas acham que você tem que juntar muito dinheiro para começar, quando não, entendeu? Eu sou essa pessoa. Eu achava. Acho que muita gente acha, né? Não, primeiro eu vou juntar um valor para comprar um carro. Depois começar a investir. Não, acho que o principal é você ter a disciplina de entender qual é a sua renda e pegar e falar, eu vou tirar 10, 20, o que der ali para eu colocar na minha caixinha de investimento, né? Então, o primeiro passo é realmente tomar a decisão de que, independente da renda que você tenha, você tem que separar um percentual daquela renda para você colocar na sua coluna de investimento, na sua caixinha de investimento, né? Então, o primeiro passo é sempre primordial isso, é essencial você formar a sua reserva de emergência, é o primeiro passo, né? Porque não adianta nada você estar com uma super rentabilidade ali e de repente você tem que acabar com aquilo tudo porque você teve um evento ali inesperado e você tem que acabar com a sua carteira de investimento para usar, né? Então a reserva de emergência ela tem que ser um produto líquido ali, né? Que você tenha ali... Você consiga pegar do dia pro dia, né? Exato, E se tiver qualquer emergência, é aquele dinheiro que você consegue usar, né? Vamos nisso um pouquinho? Eu acho legal mesmo. A gente está falando de... A grande maioria dos corretores, aí talvez até mais do que 90%, são profissionais autônomos. Sim. Né? Então eles não têm nenhuma renda recorrente. Né? Ou a garantia de uma renda recorrente, porque eles trabalham baseados em comissionamento. Então muitas vezes eles têm ganhos, às vezes até altos ganhos, mas às vezes também ficam em vales de tempo sem muito rendimento ou nenhum rendimento. Então eu quero te fazer duas perguntas, na verdade. Na tua visão aí de assessor de investimentos, como é que um profissional autônomo que não necessariamente todo mês tem uma renda garantida pode se organizar em relação a investimentos? Porque a gente fala muito de poupar 10% da sua renda, 20% da sua renda, sei lá quantos por cento. Sim. Mas isso funciona, imagino eu, em quem tenha uma renda recorrente. Né? Recorrente. A gente está falando de profissionais que não têm isso, né? A grande maioria deles. Então, o que fazer nesse caso? Que conselho você daria para esse profissional que não tem uma renda recorrente, para ele se policiar em relação ao quanto guardar e etc., percentualmente falando? Se é que existe alguma recomendação para isso, e que você explicasse um pouquinho o que é essa tão falada, né, muitas vezes, dessa margem de segurança, dessa reserva de emergência, né? E como é que a pessoa pode se programar em relação a isso? O que é essa reserva de emergência, né? Então são essas duas perguntas aí. Eu acho que o profissional que ele tem, que não tem essa recorrência, o primeiro passo é ter um orçamento ali familiar, vamos dizer assim, bem descrito, né? Então ele tem que saber exatamente quanto ele gasta mês a mês, né? Então, tendo isso em mente, eu acho que ele consegue entender o que ele pode gastar e quando ele está chegando ali numa situação um pouco mais complicada, né? Que tem que fazer acontecer para entrar mais dinheiro, né? No final do dia, sim, a renda é fundamental, né? Então, sim. Eu acho que uma descrição muito bem feita do gasto mensal que ele tem junto da família, enfim, ou se é um profissional que é solteiro, enfim, que não tem uma família, ele tem que ter isso muito bem descrito para ele conseguir entender, olha, eu recebi tanto agora, isso aqui eu sei que eu cubro X meses da minha despesa, a partir daí eu tenho que começar a me preocupar, enfim, e correr atrás de novos negócios. Esse valor, por exemplo, e aí esse valor ele tem que colocar assim numa a depender do patrimônio também, é muito, sabe, não tem a receita de bolo certa, né? Porque eventualmente o cara ele pode ter alguma necessidade ali que ele tenha que usar. Então, ou ele já pode estar numa situação que, ok, eu vou colocar investimento que fique mais a longo prazo, que eu estou buscando um pouco mais de rentabilidade, né? Então não tem muito uma receita de bolo. Vamos pensar num cenário sem maiores emergências. Assim.
cenário mais flat. Ele descrever bem o que ele tem mês a mês de gastos, né? Então, teve aquela receita ali. Isso aqui me cobre durante quanto tempo, né? Perfeito. Né? O que eu posso alongar disso aqui, né? Eu tenho novos negócios também, para sair daqui a um tempo. Como é que está o meu pipe ali de negócio, entendeu? Então, agora falando de investimento mesmo, o ideal para essa pessoa é ter um investimento que ele consiga ter uma previsibilidade de caixa, que ele não vai ter só alavanca. Não adianta ele pegar esse rendimento, por exemplo, e colocar em ações, né? Sim. Então, ter uma coisa que seja segura, que tenha uma previsibilidade ali de rentabilidade, que ele consiga ali ao longo do tempo ir usando quando necessário, né? Eu tenho uma pergunta bem leigo. Qual é a diferença de, por exemplo, eu sou uma corretora, eu vendi uma casa, ganhei uma comissão que vai me sustentar por 6 meses. Uhum. E qual é a diferença de eu deixar esse dinheiro parado num banco convencional e eu deixar esse dinheiro que eu já sei que eu vou usar ele para os próximos 6 meses, rendendo em algum outro lugar, em um tipo de investimento que eu consigo tirar a qualquer momento? Porque eu sei que alguns que você deixa fechado, né? Que você deixa trancado. Mas existe a possibilidade de eu deixar em outro lugar que não na minha conta, que vai fazer mais sentido para mim, mesmo eu já sabendo que eu vou vir a usar eles, tipo, como investimento, ou tanto faz eu deixar na conta ou investir esse dinheiro? Depende do produto que vão te ofertar, né? Do serviço que vão te ofertar, né? A gente acaba falando muito de produto que, assim, no final do dia você está perguntando meio que... não faz muita diferença. Desde que você esteja ali, no mínimo, a 100% do CDI numa instituição, você vai estar bem remunerado. Levando em consideração que, né, hoje a gente tem a maior taxa real de juros do mundo aqui no Brasil, então a nossa taxa básica está 13,25%. Então você pensa que você está rendendo mais de 1% ao mês sem ter um risco quase que zero ali, né? Então, não faz muita diferença. Se você pensar assim, o dinheiro que eu tenho que usar da reserva de emergência, o dinheiro do dia a dia, não tem realmente muita diferença. Eu inventar qualquer história aqui... Melhor. Melhor ser sincero. E eu tenho uma outra dúvida também, porque é uma dúvida pessoal. Mas qual a diferença de eu colocar meu dinheiro... É porque isso é uma questão familiar. De eu deixar meu dinheiro na poupança de um banco tradicional e investir esse dinheiro. Esse mesmo dinheiro não vai mexer. Não fala poupança, ele vai ficar chateado com você. Poupança. A diferença é de mais ou menos uns 8% ao 7% ao ano que você vai ter. A poupança, se eu não estiver enganado, ela está a 7 e pouco por cento ao ano que ela tá te rendendo, né? Então, se você colocar num CDB, por exemplo, a 100% do CDI, você vai estar rendendo 13,15% ao ano. É uma diferença. É uma diferença. É uma diferença, né? E claro que a poupança ela não incide imposto de renda, né? Então, teoricamente, você tem esse benefício, né? Mas Mas um é mais seguro que o outro ou não? Não, o mesmo nível de segurança. Tanto a poupança quanto um CDB, por exemplo, você está no mesmo nível de risco ali. Claro que o CDB depende do emissor também, né? Porque tem uns CDBs aí... O risco está no emissor. No emissor, Mas se você pega um emissor qualificado, o risco é muito baixo. Muito baixo. E a poupança também vai até certo valor, né? Acima de certo valor também tem uma questão do fundo garantidor. Isso! Isso que eu ia falar isso, né? Os dois também tem um fundo garantidor de crédito, né? Que até 250 mil por CPF, por emissor, você tem essa cobertura, né? Se o banco quebrar, o governo te paga. Acima disso, você se lascou. Nossa senhora, vocês limite viram... de R$1 milhão a cada 4 anos, né? Então, se você tem um valor, se você resgatar, se você tiver um infortúnio de colocar o seu dinheiro ali até R$1 milhão em 2 instituições que faliram, e, por exemplo, você tem lá R$1,2 milhão, você só vai receber até R$1 milhão em 4 anos. Em 4 anos? Show! Muito legal. Ai, mas eu vou fazer uma pergunta que deve ser muito difícil. Todo ramo tem a sua. Qual que é a grande ilusão que vocês recebem, que vocês mais percebem que acontece nos clientes de vocês quando eles começam a investir? É o enriquecimento rápido.
né? Tal deve ter um tal de Bitcoin. Tipo, quero botar tudo em Bitcoin porque fiquei sabendo que não sei o quê. Gente, o Google Bitcoin já está super aceito nos portfólios, né? A gente a depender do perfil do cliente, né? Se a gente entender que ele consegue entender que tem uma grande volatilidade, que é um produto que, né, pode passar por alguns sustos, a gente tem colocado sim na carteira de clientes. Eu não sou a melhor pessoa para falar de criptoativo em geral, porque eu realmente não estudei profundamente, sou um pouco leigo até, mas hoje é super aceito. Mas o principal fator é isso, é entender que o investimento em si não vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é fazer o que você sabe ali para você conseguir ter essa renda, né? E é muito importante, né, falar em investimento, dado que daqui a pouco ninguém mais vai receber aposentadoria. Tá otimista você, né? Mas é que é verdade, daqui a pouco, ou o que você receber, você não vai se manter. Eu acho que a grande maioria não se mantém, né, com a aposentadoria do governo. Você pega né? O custo de vida de morar numa grande metrópole como São Paulo versus um salário mínimo, é realmente muito complicado você pensar de alguém se sustentar com isso, né? Não, sim. Ainda mais levando em conta, às vezes, o padrão de vida que a pessoa tem. Sim. Mas vamos voltar na questão da reserva de emergência, porque eu acho que esse é um ponto importante. Você gostou da reserva de emergência? Não, porque, cara, a gente fala com muito corretor, né? Uhum. A gente tem contato com muito corretor. E eu realmente tenho essa percepção que muitos não têm enraizado isso, né? Essa preocupação e até esse conceito da mentalidade que é você, de fato, adquirir uma reserva de emergência. O corretor é ostentador, né? O cara... Gente. O cara, às vezes... Porque, assim, corretor, ele, às vezes não, até muitas vezes, né? Ganha comissões muito boas, muito altas e tem acesso a cifras muito altas e, às vezes, num único momento, né? Então, como é que você chegar pra esse cara que, às vezes, tá numa maré, né, boa, fechando o negócio pra caramba, ganhando uma grana boa e falar, peraí, já tem a sua reserva de emergência? Você aguenta o tranco aí de ficar tantos meses ou, sei lá, mais de ano sem nenhum rendimento? Porque se você cair e quebrar uma perna, o cara é autônomo, tem que ficar em casa, pode acontecer, ou questões até de economia, de mercado, uma série de coisas, né? Então, a reserva de emergência é a base de qualquer carteira de investimento, né? Então, assim, se você... É a primeira coisa a ser feita, sem sombra de dúvida, né? Então, acho que parte do princípio de você ter uma primeira reunião com essa pessoa e ele tem que entender que ele precisa daquilo, né? Que ele tem que colocar na cabeça se acontecer qualquer coisa em algum momento, ele vai ter que pegar esse dinheiro e usar, né? Esse dinheiro não é investido? Não, ele é investido, mas ele fica num investimento de resgate rápido, né? Bastante conservador, eu imagino, né? Totalmente conservador, bastante não. Você não pode perder. Ele tá sempre, você vai estar atrelado ali a 100% do CDI, pelo menos, e com um resgate imediato, né? E também a depender do perfil, né? A gente pode tocar numa questão de proteção de patrimonial, né? Que a gente usa isso porque tem um instrumento que deve ser usado por bastante gente, mas como foi muito mal utilizado pelos bancos nos últimos anos, a gente fala assim, a gente tem um instrumento de proteção patrimonial, que é isso? Seguro de vida, né? Vixe, você fala isso, o pessoal sai correndo. Sai correndo. Fala que seguro de vida o quê? Se eu morrer, que o pessoal se lasque. Exatamente. Tá parecendo um velho ranzinho, sabe? Não, mas não é o que eu discuto. Não, é terrível. De vida, e assim, porque ele é vendido de uma forma bastante leviana, muitas vezes, com certeza. Foi vendido de uma forma muito leviana. Ainda é por instituições que, sabe, não tem as pessoas especializadas lá. Então, por exemplo, na Crono a gente tem só um setor inteiro que cuida dessa área de sucessão e proteção patrimonial. E hoje tem um produto que é muito, muito bom, né? Muito, muito específico para cada pessoa. Você pode moldar ali muito bem o seguro de vida. Então, ele congela o seu risco ali no momento que você faz a pólice e tal.
Então, é um instrumento que pode ser pensado para esses profissionais aí da área dos corretores de valores, né? É porque o pessoal pensa que seguro de vida é só no caso de um óbito, né? Não é exatamente. só isso, O pior cenário é você ficar inválido ali na sua cama, né? Você se tornar um ônus tanto financeiro quanto emocional para sua família, né? Então, Sim. mas é um instrumento que, se bem direcionado, alinhado com o perfil da pessoa, funciona muito bem também. Boa. Né? Eu sou uma investidora iniciante, então eu provavelmente vou cometer alguns erros. Quais são os 3 erros? Pode ser 3, pode ser 4, pode ser quanto você quiser. Mas quais são os erros mais comuns de investidores iniciantes? Que podem estar investindo sozinho ou com alguém. Mas qual que é o erro? Olha, o principal dele é a falta de planejamento, é ter um alinhamento do por que ele está fazendo aquilo. Ele vai precisar desse dinheiro, ele está fazendo esse investimento para comprar um imóvel, né? Está fazendo esse investimento para aposentadoria, está fazendo esse investimento para pagar um intercâmbio, enfim. Então, as pessoas, quando tem esse desalinhamento, ele acaba fazendo opções por produtos que não vão atender ele, né, para cumprir aquele objetivo, né? Certo. Então, acho que o principal é esse. Também querer altas rentabilidades, focar somente em rentabilidade, né? Como eu falei ali no começo, às vezes para você fazer um asset allocation, que é fazer uma carteira de investimento bem feita, muitas vezes a rentabilidade num período de tempo, ela não vai corresponder àquilo que você queria. Mas, no longo prazo, ela te atende na perpetuidade do teu patrimônio, entendeu? Então, focar também só em rentabilidade, né? Você acaba fazendo, por exemplo, como a gente falou, opção de um emissor muito arriscado, e você pode ter um default desse cara e ficar a ver navios ali com investimento, né? Pesar muito a mão numa classe de ativo também, por exemplo. A bolsa está super interessante nesse momento. Aí o cara vai lá, ele não tem perfil nenhum de bolsa, aí como a bolsa está super atrativa naquele momento, e quando ele recebe essa notícia, já passou, né, o momento mesmo da bolsa, e ele vai lá e tira tudo numa renda fixa e joga numa renda variável. Ele não está acostumado a ver o patrimônio dele balançar. Quando ele vê aquilo, ele começa a se desesperar. Aí o mercado cai, o que ele faz? Vende na baixa. Aí o mercado sobe, ele compra na alta. Ele vende na baixa e compra. Ele fica fazendo a conta não fecha, né? Não fecha. E esse foi um comportamento que quem descobriu foi um gestor americano, Peter Lynch. Ele é um cara que bateu o S&P, que é o índice americano ali, durante 20 anos, assim, deu porrada no S&P. E ele recebeu uma carta nos anos 80, um cara xingando ele, falando assim: cara, eu invisto no seu fundo faz 15 anos, eu nunca ganhei dinheiro. Ele falou: cara, como esse cara nunca ganhou dinheiro no meu fundo, velho? Como assim? Não tem como. Não tem como, né? Porque ele entrava e saía, Exatamente. Ele falou, quando ele foi ver o perfil, os aportes do cara, era exatamente isso. Ele comprava na alta, quando tava aquela euforia, todo mundo falando de bolsa, bolsa maravilhosa e tal. Aí o cara comprava na alta, o mercado caía, aí ele vendia na baixa. Aí Gente, é um comportamento que eu vejo muito possível, tá? Gostaria de dizer que eu não faria, mas eu super me encaixaria nisso aí. Até entendo que talvez o primeiro movimento até seja numa alta, né? Mas você precisa ter estômago para pegar os momentos de baixa, porque no longo prazo aquilo se faz presente. Né? E permanecer. As pessoas, eles querem o market time, né, que a gente fala. Você não precisa do market time, você precisa de time in the market, né? Você precisa estar dentro do mercado, né? Você nunca vai acertar na asa da mosca ali, né, no mercado na renda variável, você nunca vai acertar na asa da mosca ali, o momento certo de comprar, o momento certo de vender. Então é você ficar dentro do mercado, em momentos você está com uma posição maior, em outros momentos você está numa posição menor, entendeu? Então, mas o ideal é permanecer. Tem muito dessa crença da bala de prata, né? Exato. Investi em tal ação, em tal empresa, ou fiquei sabendo do fulano X que colocou, ganhou não sei quanto... E parece que isso é uma coisa óbvia que vai acontecer com todo mundo. Exato. Posso até entender que, sim, deve existir esses casos, acontece. Mas a grande maioria das situações não são assim. Não. A grande maioria das situações você vai ter acertos e erros, mas no longo prazo aquilo, se bem controlado, vai se fazer rentável. Exato. O que não dá é para tirar de uma reserva de emergência, que a pessoa às vezes nem tem.
Não, tem gente que apostar faz tudo, tipo, tem gente que corrida faz de cavalo, né? Tem gente que faz empréstimo para investir em renda isso variável. não Ô, louco! Isso é bizarro. Teve um monte de gente. O pessoal que tá novo em criptoativo, por exemplo, eu sei de inúmeros casos. Meu Pensa- perfil é muito moderado. Mas pensa numa pessoa que ouve coisas do tipo, cara, você vai investir, sei lá, 10 mil reais aqui, em um ano você vai ter 100 mil. Você não faria um empréstimo se fosse realmente um Eu fato? entendo, mas é Você meio faz, jogo mas do só que tigrinho. não é assim, né? Não, nem de perto, né? Se Não for... é assim. Só que as pessoas acreditam nessas coisas. Sim, né? mas tá aí o jogo do tigrinho pra provar. Sim. Enfim, entre outras bizarrices que a gente escuta por aí, né? O que traz exponencialidade ali no seu ganho é ficar dentro do mercado. É estar dentro do mercado e fazer sempre essa realocação, né? Então, hora você tem que estar um pouco mais pesado em bolsa, hora você tem que estar um pouquinho mais pesado em... Então deixa eu ver se eu Renda entendi uma fixa. coisa. Eu sou corretor, sou autônomo, então às vezes eu passo 2, 3 meses ganhando super, e aí fico 1, 2 meses ganhando nada. Então eu tenho essas oscilações, né? E quero começar a investir. Primeira coisa é fazer a minha reserva de emergência. Com certeza. Antes de pensar em bolsa, antes de pensar em ativos que possam apresentar algum nível grande de oscilação, certo? Certo. Como é que eu faço o meu planejamento para minha reserva de emergência? Quanto tempo eu tenho que prever de reserva de emergência, mais ou menos falando? Existe uma prática de mercado? Sim, existe. Entre 6 e 12 meses ali é o ideal para você ter de reserva de emergência, né? Então, assim, o que vai te cobrir ali entre 6 meses de inverno, entre 6 meses e um ano de inverno ali, o que vai te cobrir durante esse tempo é o que você tem que ter ali como reserva de emergência. Né? Tá, então eu tenho um custo de vida de X, É. sou autônomo, o ideal seria eu ter um ano desse custo de vida reservado para qualquer emergência. Exato, Aí a investimento. partir disso, montei esses 12 meses de reserva, ok. Aí eu posso continuar poupando, obviamente a ideia é essa. Claro. E aí eu posso começar a olhar para outras possibilidades. Outras é isso? possibilidades, sim, com certeza, dentro do mercado financeiro ou até mesmo do mercado imobiliário, né? Se você Sim, é corretor, sim. eu acho que o corretor tem, né, na maioria das vezes vai querer investir em mercado imobiliário, enfim, né? Mas claro, o mercado financeiro é uma boa parte de diversificação ele pode ter no mercado financeiro, sem sombra de dúvida, né? Pra gente fechar essa parte do mercado financeiro com o corretor de imóveis, quanto dinheiro eu preciso ter para começar a investir? Posso ter 1.000, posso ter 800 reais? Quanto que eu começaria a investir? Depois da minha reserva... Calma. Depois da reserva de emergência. Tá? Não, você pode começar com qualquer valor. Hoje o mercado é super democrático. Eu tenho né? 200 reais. É pouco, não vou investir. Não, esse pensamento a pessoa nunca começa, entendeu? Não é pouco. Se eu tenho 200, que seja 200. Exato. Não tem que começar. E agora falando de mercado financeiro no geral. Como é que tá os investimentos... não sei nem se eu tô perguntando sério. Em 2025. O mercado ele tá sofrendo uma crise de confiança com relação à parte de governo, enfim. Não vamos entrar na parte política aqui, mas é o que o mercado sente que assim, o governo não está tomando decisões que são atrativas, né? Então, Mesmo com essa taxa de juros alta. A taxa de juros é exatamente um reflexo dessa falta de confiança do mercado, tá? Entendi. A taxa de juros alta ela não é causa, né? Ela é consequência, né? Certo. Então, e isso gera o quê? Gera uma baita oportunidade. Então, assim, para investir hoje aqui no Brasil, como eu falei, o Brasil hoje é a maior taxa de juros real do mundo. Não Excelente para quem tem quer investir, péssimo para quem precisa de dinheiro, né? Exato. Para quem está precisando de crédito, tá enrolado, né? Tanto que, assim, deve ter muitas empresas aí que estão, né, enforcadíssimas, né? O pessoal que precisa de um capital muito quente ali, precisa de muito giro e tal, e que tá com o caixa descasado, tá enrolado, porque esse cara tem que ficar rolando dívida toda hora, rolando dívida, chega uma hora que não dá, né? Uhum. Mas para investimento, sem sombra de dúvidas, assim, a gente não vê isso há 15 anos, há 10 anos. Então, para quem tem dinheiro, quem está com alguma reserva, é um momento muito bom. Você imagina que seu dinheiro está rendendo 13% e 25% ao ano sem risco nenhum. Pô, é incrível, né? É incrível, né? E tanto em bolsa também, porque o que acontece? Como a taxa está muito alta, o pessoal migra muito para renda fixa e acaba vendendo ativo de risco, né?
Então, assim, para quem tem perfil, a bolsa também tá super barata, assim, tá, né? Tem muita empresa boa. Que deve estar derrubando o preço dos ativos esse comportamento. Exato. Então, assim, é um momento muito, muito oportuno. Para quem tem dinheiro, para quem tá com algum caixa ali, é um momento muito oportuno para começar a investir. Se eu não começar a investir, agora é um momento muito bom. E se eu por exemplo, eu sou uma corretora, eu não entendo qual a diferença entre renda fixa e renda variável. Existe um caminho certo? Depende do perfil do investidor? Como é que é? Não, depende. Com certeza depende de um perfil. A renda variável, ela traz... como posso dizer, vai te trazer um certo desconforto. Em algum momento ela vai te trazer um desconforto, né? Porque todo dia você tem ali a possibilidade de ficar vendo quanto seu patrimônio está valendo, né? Uma coisa que eu acho que diferencia muito... O pessoal fala, né, eu tenho amigos que falam, meu pai só investe em imóvel porque imóvel dá dinheiro. Concordo. Mas por que ele consegue manter o imóvel ali dentro da carteira dele ao longo do tempo? Ele não tem um lugar centralizado que ele abre todo dia ali e fala, olha, puta, meu prédio está valendo 1 milhão hoje. Aí amanhã ele abre de novo, nossa, mas está valendo 970 mil hoje. Mas amanhã está valendo não sei o quê. Então isso gera muita ansiedade. As pessoas não têm esse comportamento não tem esse conhecimento de esperar, entendeu? De olhar e falar e falar, beleza, é um ruidinho aqui e tal, não sei o quê. E isso parte também das pessoas não entenderem como o preço é formado, não ter esse conhecimento. E eu acho que nem tem que ter. Essa é a nossa função, né? De assessor, de consultor, enfim. De pegar essa pessoa e explicar por que está dando aquela variação, positiva ou negativa que seja, entendeu? Mas essa possibilidade de você ter um lugar centralizado e que você olha todo dia te traz, assim, te leva a decisões bem erradas, né? E voltando aqui, a diferença é que a renda fixa, né? Na verdade, a renda fixa ela é emissão de dívida ou do governo, né? Que são os títulos do governo, ou de instituições privadas, né? Que são os bancários, são CDB, LCI, LCA, ou de empresas não financeiras, que são os debêntures, certificado de recebível imobiliário. Então, quando você compra renda fixa, você está comprando dívida de uma empresa. Quando você compra ação, você está comprando equity da empresa, está comprando uma participação daquela empresa. Sim, e mais a renda variável é o que vai me dar o desconforto. Com certeza, E claro, a renda fixa... ela você já contrata uma rentabilidade meio que garantida ali, né? Dependendo do título, você sabe quando você já vai receber, se for um pré-fixado, ou até mesmo pós-fixado, você sabe que vai acompanhar uma taxa de juros ali. Então, eu me sentiria mais segura numa renda fixa. Então, um ponto que eu ia tocar também que é isso, né? A renda é fixa. O ativo que carrega aquela renda, ele não é fixo. Ele varia de preço também. Explica isso aí para nós. Por exemplo, um título do governo que imagina que você compre hoje um título que vai te pagar 15% em X anos, enfim. Esse título ele é negociado todo dia. Só que amanhã, por exemplo, a taxa de juros subiu e esse mesmo título que estava te pagando 15% hoje, amanhã ele está te pagando 15,5%. O que acontece? A taxa dele aumentou, só que o que vai valer mais? O título que está te pagando 15% ou o título que está te pagando 15,5%? O título que está te pagando 15,5%. Sim. Então ele vai... Eu não respondi porque eu achei que era pegadinha. Mas, okay. E você tá muito economista, você não podia dar essa errada. Eu falei, vai que eu falo 15,5. Você entendeu? Então assim, é o mesmo título, só que num dia ele tá te pagando 15 e no outro dia ele tá te pagando 15,5. Mas menos que 15 não vai ser porque é pré-fixado, é isso? Como assim? Não entendi. Menos que 15% não seria porque é pré-fixado. Exato. A tua renda ali, se você levar esse título até o período contratado, por exemplo, você contratou durante 2 anos. Você vai receber durante esses 2 anos os 15% contratado. Só que nesse meio do caminho, seu título está balançando. E você está vendo isso também, entendeu? Uhum. Normalmente no aplicativo você está vendo isso também. E aí muitas vezes a pessoa entra e fica, pô, mas não é renda fixa, tal, não sei o quê, tá negativa meu patrimônio aqui tá negativo, tal. Aí você tem que explicar. Aí a gente faz a diferenciação, que isso é patrimônio na curva é quando você está falando só da rentabilidade, e o patrimônio a mercado, o patrimônio a mercado é quando ele está colocando na conta ali a variação do preço do ativo mesmo, do instrumento que está levando aquela rentabilidade.
E uma Não sei se ficou dúvida. claro, assim. Acho que deu pra ter uma Sim. base. É difícil o mercado financeiro, mas eu entendi. Renda fixa, quando eu coloco, normalmente meu dinheiro fica preso por bastante tempo ou depende? Depende. Você tem títulos de liquidez, né? E desde títulos que vão vencer em um ano, 2, 3, até... E renda variável, a mesma Por exemplo, o coisa? título do governo tem até 2075, 2065. Ô, louco. Você Mas nem é estará mais entre nós. O Igor também não, tá? Não queria dizer nada, mas o Igor é mais velho que você. Eu queria dizer que nem você estará em 2075. Claro que estarei. Mulher se- vive E mais. se tiver, vai estar só a lástima. Mas, por exemplo, um título assim que tem um prazo super longo como esses tal, você fica com dinheiro engessado? Não, né? Depende do emissor. Por exemplo, no título do governo, não. O título do governo é o que mais líquido que a gente tem aqui no Brasil. Por mais que 2070, mas se eu Se quiser você pegar quiser- amanhã... tal. Exatamente. por exemplo. Mas tem esse ponto da marcação a mercado. Se você pegar ele num momento que, voltando àquele exemplo, você pegou um título que está pago, você comprou ele com uma rentabilidade de 15% pré-fixada ao ano. Aí você vai vender ele, o título está pagando daqui 2 anos 17%, cara, você vai tomar uma naba violenta. Se você vender ele até antes de 2065. E é brutal a volatilidade desse título, brutal mesmo. É tão brutal quanto renda Aí variável. você fala, então, eu coloquei meu dinheiro no governo. Vamos voltar pra renda fixa. Não, tem um bom assessor. Tem um- Eu até achei que isso ia ser um erro, porque eu vejo muito. Eu tenho uma amiga que fez INSPER e muita gente foi trabalhar no mercado financeiro. Quem não foi, começou a investir o dinheiro sozinho. Perdeu muito dinheiro. Porque ficava na bolsa olhando, eu não sei direito como funciona, mas aí tirava quando tava em alta. Fica ansioso. É, pô, vai caralho, já vendendo. deixa eu tirar. E, tipo, às vezes tava ganhando muito. Sabe quando você tá num cassino e você, agora era a hora de parar e não para? Não para. Aquilo ali é uma injeção de dopamina bizarra, cara. Você põe dinheiro ali, você vê, puta, em 3 dias, né? Nossa, tô ganhando uma puta de uma grana. Aí você fala, vou deixar lá, né? Tal. Que é um pouco do que o pessoal, às vezes, também... não querendo falar mal dessa modalidade, não é essa a ideia. Até porque eu nem tenho propriedade para isso. Mas é um pouco dessa expectativa que se tem numa prática tipo day trade. Com certeza. Ficar ali esse é o nome na unha, porque vai dar uma alta e eu vou saber a hora certa de tirar, porque eu tô ali no micro, né? Exato, com certeza. Day trade é a modalidade mais difícil que você tem de atuação no mercado financeiro, né? Assim, o day trader é o último passo do investidor, deveria ser, entendeu? Então, um cara que faz uma especulação de um dia é um cara que tem muito domínio de mercado, ele tem muito domínio de... Ou deveria ter, né? Exatamente. É. Só que a barreira de entrada é mínima, entendeu? Você imagina que com R$100 você opera um contrato de mini dólar que custa $10 mil. O notional dele ali, o valor dele é de $10 mil, né, que hoje está dando aí R$58 mil. E a corretora fala assim, me dá R$100, você pode operar uma coisa aqui que vale $50 mil, né? E uma 50 e dúvida, poucos mil dólares. você não precisa ter certificação. Não, para fazer operação em bolsa e tal? É. Não, Cara, que nem o assim, corretor de imóvel. precisa ter free pass, você vai... Você precisa ter certificação para vender isso para alguém, né? Mas posso fazer uma Não, Essa comparação? assessoria. Não, também? Deveria ter, mas... hoje, por exemplo, influencer financeiro, ele não tem regulamentação, entendeu? Para falar o que esse cara pode ou não pode fazer. Então ele vem ali... Hoje os grandes, né, já contratam equipe de analistas, né? Então tudo que ele fala ali está respaldado por um analista que assina e fala, ele está só Realmente. passando a informação que eu fiz o relatório, eu fiz a análise e ele estou repassando. Mas, né, quando esses caras começaram, eles faziam um disclaimer ali e falavam, olha, isso não é uma recomendação de investimento, mas eu tô... Mas é uma recomendação de investimento, né? Posso fazer um comparativo? Que eu achei parecido, tá? É. Cara, o corretor de imóveis também ele não é obrigatório, né? Então eu posso vender o meu imóvel para um outro proprietário sem precisar de um corretor de imóveis. Só preciso fazer um adendo. Mas Você que está nos escutando, não faça isso. Não compre um imóvel sem corretor. E Você nem vai invista se sem lascar. assessor. Esse é o ponto Exato. que eu ia chegar. Porque é isso. Hoje você pode vender aqui no Brasil, né? Existem lugares nos Estados Unidos que não. Você é obrigado a ter um corretor assinando ali. Porque é um bem, às vezes, e especialmente no Brasil, talvez o bem mais valioso que aquela pessoa vai ter Sim. durante a vida inteira. Sim. E você toma essa decisão sem uma pessoa que é especialista no mercado. Porque não tem regulamentação para isso. Pode qualquer pessoa vender com qualquer pessoa. Você não pode intermediar uma venda. Mas eu posso vender como se eu pudesse investir o meu dinheiro, como acontece, sem ter ninguém ali. Só que, por exemplo,
Eu vou falar de novo, porque é a minha frase. Eu não posso ir pra justiça ser um advogado, você entendeu? Sim. Tipo, e é dinheiro, a gente tá falando de dinheiro e a galera perde a cabeça nesse tipo de coisa. Era só um comparativo que eu queria fazer, obrigado. Não, mas tipo isso, eu tô com uma dor de dente, em vez da pessoa falar, vai no dentista. Não, vai arrancar meu dente. Não, toma chá de não sei o quê. Mas Cara, tem muita gente que dentista, intermedia, assim, sem estar registrado num órgão que... Qual que é mesmo? Cresce. Cresce, né? Esqueci. Tem. Existe esse mercado. O intermédio, ele acontece, mas normalmente o que acontece no Brasil é... Eu não vou contratar um corretor porque eu não vou pagar 6% de comissão. Então, eu vou fazer o mesmo, mas existe contrato. Assim como tem um monte de peculiaridade do mercado financeiro, existe no mercado imobiliário. Você então, eu acho uma burrice. Um imóvel todo empipinado lá e você não consegue... Você não sabe, você não checa. Você não consegue nem levantar uma documentação, o que precisa fazer, quando. É todo um BO isso aí. Sim. E eu imagino que isso seja um grande erro também, porque eu conheço diversas pessoas que decidiram investir na bolsa sem estudando. Exato. E às vezes é exatamente isso. O cara não tem o perfil para aguentar o balanço daquele ativo, ou aquele ativo não faz sentido nenhum para ele, sabe? Então, e ele vai lá porque o cara lá falou. Alguém me falou. Agora eu vi no Instagram, né? Agora é uma coisa. Eu vi no Instagram, tal cara falou pra eu fazer X. Aí eu vou lá e faço X. Tem muitos gurus. Você escuta, puta, faz isso que vai ser... Você vai ganhar... Não, promessa do dinheiro fácil. Quando o cara, exatamente. Quando o cara promete rentabilidade ali... E falando sobre assessorias, como eu faço para encontrar uma boa assessoria? O que eu preciso buscar numa assessoria para ela ser considerada boa? Legal. Primeiro passo, eu acho que é você olhar a equipe, ver se esse escritório ele tem realmente uma equipe robusta ali, né? Então, entender se não é só o assessor ali sozinho que tá... Quando, por exemplo, pega um cliente, a depender do patrimônio dele, a gente toma decisão em 5, 6 pessoas ali que são envolvidas ali para formar uma carteira dele, né? Tamanha a responsabilidade, né? É claro, você está falando de um patrimônio ali que deve ser perpetuado. Foi trabalhoso para ele chegar até onde ele está, né? Com certeza, e isso deve ser perpetuado aí para a família dele, né? Sim. Então, acho que o primeiro passo é você olhar a equipe, ver se realmente é uma assessoria, que também às vezes o cara fala, assessoria financeira, ele não está vinculado a nenhuma corretora, ele não está, os profissionais lá dentro não têm certificação, né? Por exemplo, na Cronor, além da Ancor, que é o principal para você ser assessor de investimento, né? 80% dos nossos assessores lá tem o CFP, né, que é o Certificado de Planejador Financeiro, que é uma certificação internacional reconhecida no mundo inteiro, né? Então, todos lá, quase todos têm esse certificado. Eu não tenho ainda porque eu não tenho tempo comprovado dentro do mercado, né? Minha área de atuação, eu atuei bastante mais como autônomo também, mas precisa ter no mínimo 2 anos de atuação comprovada no mercado. Então, verificar as certificações dos profissionais, olhar se tem uma estrutura robusta, se tem vários segmentos ali. Então, tem uma mesa de renda variável, tem uma mesa de renda fixa, tem o pessoal de seguro, de proteção patrimonial, né? Então, acho que é ir lá e olhar, entendeu? Sim. Acho que olhar, legal. Ver se também, né, por exemplo, eu sou credenciado a tal corretora. Liga para a corretora e fala, olha, tal escritório tá aí com vocês, não sei o que, tem um... Sim. E para finalizar agora, Igor talvez fique tímido, porque ele estava tenso no começo, mas enfim. O homem entende de números. Eu sei, eu vi. Eu não necessariamente de câmeras. Já você entende dos dois, né? Que eu tô vendo aqui que você tava brilhando no... É só enganação. Não, mentira, o Svesa realmente entende. Bom, eu ia pedir pro Igor deixar uma mensagem pra esse corretor, pra essa corretora que não investe ainda. É uma mensagem curta, você pode chamar ela para investir, falar pra procurar uma assessora, qualquer coisa. Mas é uma mensagem pra essa pessoa que está deixando de investir, que está deixando de fazer uma reserva de emergência. Isso. Essa pessoa que tá parada ainda. Claro. Deixa o dinheiro lá na conta, não faz mais nada, ou gasta tudo quando recebe. Gastar não façam isso. Olha, o primeiro passo é você tomar atitude, como eu disse, investir é um comportamento, é um hábito, né? Entenda que isso vai facilitar muito a sua vida a partir do momento que você começa e que é o tempo que vai trazer bons resultados para você. Então, se você começa a investir e
não vê ali em 1 ano, 2 anos a coisa acontecer, não desanime, porque realmente não... normal. É normal, né? Então, comece o quanto antes, né? Ótimo. Queria agradecer a sua presença aqui. É isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pra você que nos ouve, não esqueça de deixar uma curtida, um comentário e seguir a gente no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente repassará pro Igor, né? Que vai responder. Ou o Svezia, que aparentemente que o cara é o quê? Não, eu só quero falar sobre ganhar mais de 100% de rentabilidade em uma semana. Aí pode me procurar. Ele vai abrir um curso de day trade, né? Senão procura Temos o Igor nosso mesmo. guru, Temos o nosso fake guru. Bom, e é isso. Queria agradecer pela audiência. Agora eu vou chamar o nosso brinde. É isso aí. De final. Obrigada, Obrigado, viu, Igor? Igor? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Foi um pessoal. prazer, pessoal. Até a próxima.